Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Nós estamos estudando nesse trimestre o Evangelho de Marcos na lição da escola sabatina e hoje a gente vai mergulhar fundo nas controvérsias que Jesus vai causar em Jerusalém. A gente vai acompanhar os últimos eventos logo antes da crucificação de Jesus e tentar entender o que essas histórias significam para nós hoje. Então se prepara para um estudo emocionante, cheio de reflexões profundas e transformadoras. Antes da gente começar, eu quero convidar você que não é inscrito no nosso canal a fazer isso agora. Aqui embaixo você vai encontrar o botão de se inscrever. E o que você ganha fazendo isso? Primeiro, toda vez que sair um vídeo novo, você fica sabendo de antemão se você tiver assinado as notificações, clicando no sininho ali para receber os avisos do canal. Por quê? Porque de vez em quando, durante o ano, algumas sextas-feiras ou domingos, nós postamos conteúdo exclusivo no canal. Ou seja, nós postamos cursos bíblicos, estudos de livros da Bíblia. A gente está agora, além da lição da Escola Sabatina todos os sábados, nós temos o curso da História de Deus, ou seja, estudando a história da redenção como um todo, livro por livro. Então esse estudo é fantástico. Se você entrar no canal agora, aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar a nossa playlist para esse estudo. E aí você vai poder acessar livro por livro. A gente já saiu dos sapienciais, estamos entrando nos livros proféticos agora. Então é um estudo excepcional para você que quer crescer em profundidade na Bíblia. E isso você só fica sabendo se você estiver inscrito no canal, então faça isso agora, tá certo? Jesus ele chegou a Jerusalém e logo em seguida ele foi recebido com muita aclamação pelas multidões por uma cena que é muito conhecida, uma cena emocionante, que é aquela da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele entra num jumentinho, e aí várias pessoas vão jogando ramos, palmas, estendendo suas roupas. Isso está descrito lá em Marcos 11 e dizendo que ele é o rei dos judeus. Agora, o que isso significa exatamente? Qual que é a intenção de Jesus em fazer isso? Por que as pessoas elas estavam tão entusiasmadas ao ver Jesus entrando daquele jeito? E a resposta está em compreender o contexto histórico e quais eram as expectativas messiânicas daquela época. Existe uma profecia lá em Zacarias, no capítulo 9, versos 9 a 10, que descrevia o Messias como alguém muito humilde que estava montado em um jumento, e esse Messias trazia a salvação. Então a multidão ela estava esperando um libertador político, alguém que ia livrar eles do domínio romano, que era muito pesado, muito violento. Só que Jesus ele tinha um plano muito diferente. Ele tinha em mente algo muito mais profundo, algo muito mais transformador. O plano de Jesus, ele transcendia, ele ia além de qualquer expectativa terrena, no aqui e no agora, porque Jesus visava a redenção espiritual e moral de toda a humanidade. Por isso Jesus ele não estava preso a essas apreensões e aspirações políticas que muitos ali no povo, ou quase todos praticamente, tinham. E aí, logo após essa entrada triunfal, Jesus ele faz algo bastante inesperado. Ele está andando em direção a Jerusalém, ele está saindo lá de Betânia, na casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Era alguns quilômetros, algumas horas de caminhada até Jerusalém. Jerusalém, naquela época do ano, por causa das festas que estavam acontecendo, era muito lotado, então era difícil conseguir hospedagem, era tudo muito empuxado de gente. Então Jesus ele ficava na casa dos seus amigos, a alguns quilômetros de distância da capital, Jerusalém. E aí ele sai pela manhã para poder ir para Jerusalém, participar das festividades lá durante o dia, e ele está com fome, não tomou café da manhã, e aí ele vê uma figueira, e ele corre até essa figueira e quando chega lá, não existe nenhum fruto, nenhum figo naquela figueira. E aí Jesus ele faz esse algo inesperado. Ele amaldiçoa aquela figueira porque ela não tinha frutos. E aí ele caminha em direção ao templo e lá no templo ele vai encontrar todos aqueles comerciantes comercializando mercadorias, animais, sacrifícios, fazendo um alarde naquele templo. E Jesus os expulsa dali com bastante veemência, com bastante ímpeto. Isso está registrado nos versos 12 a 26 de Marcos capítulo 11. E essas ações elas parecem vindas da parte de Jesus como uma coisa meio contraditória. E lembra que eu falei numa das primeiras lições que Marcos ele gosta muito de utilizar o recurso do sanduíche narrativo? Quando ele quer transmitir uma mensagem profunda, ele intercala essa mensagem profunda com duas histórias em paralelo, Então você tem uma história, aí você tem a moral da história e depois a mesma história em paralelo, ou algo muito parecido com isso. Quando a gente para pensar nesse episódio de Jesus, ele vai até lá,
Jerusalém, mas antes ele amaldiçoa a figueira, e aí tem aquele evento ali no templo onde ele expulsa os mercadores, ele expulsa todos aqueles homens fazendo uma algazarra no templo. No dia seguinte, quando ele volta, os discípulos vão descobrir que aquela figueira secou e foi destruída completamente. Eles ficam chocados com aquilo. Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou completamente. O que isso quer dizer nas entrelinhas? Vejam, a figueira, dentro dessa ação descritiva, narrativa de Jesus, a figueira representa a própria nação de Israel, cheia de folhas, né? Uma folhagem robusta. E veja, qual que era a questão? Jesus ele corre até a figueira porque a figueira estava cheia de folhas. E quando uma figueira está cheia de folhas, ela está cheia de frutos, certo? Quando ela não é época de frutos, ela cai todas as suas folhas, ficam só os ramos. E ele vai até lá e tinha muitas folhas, mas não tinha nenhum fruto. Então Jesus entende ali, ele quer passar essa mensagem de que aquela figueira é como Israel. Tem várias folhas, ou seja, tem a aparência da religiosidade, aparenta ser algo bom, mas de fato não produz nenhum fruto, ou seja, não produz ações de justiça, ações de misericórdia, é simplesmente aparência, folhagem. E aí a gente corta para o episódio, logo em seguida, da purificação do templo, ou seja, tudo isso está simbolizando a rejeição que Jesus está fazendo de um sistema religioso corrupto, que explora os pobres, que desonra a Deus. Jesus ele queria mostrar que a verdadeira fé se manifesta em ações concretas de justiça, não apenas em rituais vazios de aparência religiosa externa, ou seja, folhagem. O templo, Israel como um todo, tudo isso, todo o sistema dos sacerdotes era apenas folhagem, era apenas aparência. Eles não produziam frutos de justiça de verdade. E essa é uma lição que ressoa muito fortemente para nós nos nossos dias, porque muitas vezes nós mesmos podemos nos perder nas aparências e esquecemos a essência do nosso chamado, do nosso discipulado. Aquela figueira que Jesus amaldiçoou, ela é um símbolo de advertência para todos nós, porque ela indica que Deus ele busca uma fé que produza frutos genuínos de amor, de justiça, de compaixão, de misericórdia. Os líderes religiosos, eles não ficaram nada contentes com essas ações da parte de Jesus, e aí eles vão começar a desafiar a autoridade de Jesus para tentar descredibilizá-lo diante do povo. E eles fazem perguntas do tipo: com que autoridade você faz essas coisas? Você chega aqui botando banca, né, expulsando todo mundo, qual é a sua autoridade para poder fazer isso? Está lá nos versos 27 a 33. E aí Jesus ele vai responder de uma maneira muito inteligente. Ele coloca aqueles líderes religiosos contra a parede e pergunta sobre a origem do batismo de João. Ele fala assim: olha, quem deu autorização, quem deu autoridade para João batizar? E eles não podem responder essa pergunta, porque eles têm medo de dizer a verdade. Porque se eles falarem que ninguém deu autoridade para João, todo o povo vai para cima dos líderes, porque eles acreditavam em João como um profeta. Mas se eles dissessem que João era de fato autorizado por Deus, Jesus ia responder: então por que vocês não acreditaram nele? Por que vocês rejeitaram ele? Então isso mostra a hipocrisia daqueles homens, eles tinham medo da verdade. E esse confronto, ele revela a verdadeira natureza da liderança religiosa da época. Eles estavam muito mais preocupados com o poder, com a aparência, do que com a verdadeira obediência a Deus, aos princípios que a Torá apontava. Jesus, por outro lado, ele demonstrava que a sua autoridade ela vinha de fato de Deus. As suas ações elas refletiam a vontade divina, a verdadeira essência da justiça, da misericórdia que vem de Deus. E esse desafio às autoridades dos líderes religiosos destaca a verdadeira hipocrisia e corrupção que podem acabar se infiltrando nas instituições religiosas quando o foco se desvia do amor e da justiça. Um dos momentos mais fascinantes desse trecho é quando Jesus ele discute com os saduceus sobre a ressurreição. Lá em Marcos, no capítulo 12, 18 a 27, você vê os saduceus apresentando um caso ridículo sobre uma mulher casada com 7 irmãos, e eles tentam ridicularizar a ideia de uma vida após a morte. Olha, se um homem se casar 7 vezes, né, ou se uma mulher se casar com 7 homens diferentes, porque tinha a lei do levirato, né, uma mulher ia passando para os próximos parentes para não ficar abandonada, e se ela se casa com 7 pessoas lá na vida após a morte, quem vai ser o marido de verdade? Eles estão tentando ridicularizar, criar um espantalho. Só que Jesus ele responde mostrando que eles não tinham entendido nem a Escritura, nem o poder de Deus que está presente nas Escrituras. Jesus ele reafirma a esperança da ressurreição. Ele fala que essa é uma crença fundamental que transforma na sua compreensão da vida e da morte. E ele diz: olha, a vida nesse céu, nesse paraíso, nessa nova vida é muito diferente do que vocês estão
construindo na mente humana e pequena de vocês. Para aqueles saduceus, a vida terminava na morte. Só que Jesus ele vai revelar que a vida eterna, na verdade, é uma promessa real e ela é transformadora. Ela é uma esperança viva e ela deve moldar a nossa perspectiva e as nossas ações diárias. Devemos viver cada dia à luz da esperança de uma nova vida. Como é que isso transforma o nosso jeito de viver, as nossas escolhas, decisões, o nosso jeito de tratar o outro? Essa promessa de uma vida eterna é um consolo muito inestimável para todos aqueles que enfrentam dificuldades e incertezas da vida terrena. A resposta de Jesus a esses saduceus, ela também nos ensina sobre a importância de uma compreensão profunda e verdadeira das Escrituras. A gente muitas vezes não leva a palavra de Deus a sério. A palavra de Deus é algo que transcende uma leitura superficial, legalista. Devemos nos aprofundar, pedir a ajuda do Espírito Santo para ver de fato o que a Bíblia quer nos ensinar. E aí a seguir um escriba, um expert ali da lei, um expert da Torá, ele vai perguntar para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos. Ele pergunta isso lá nos versos 28 a 34. E a resposta de Jesus ela é simples, mas ela é muito poderosa. Jesus vai sintetizar toda a lei de Deus em duas expressões: amar a Deus de todo o coração, amar de toda a sua alma, de toda a tua força, como está lá em Deuteronômio, e amar o seu próximo como a si mesmo, algo que está escrito lá em Levítico, como a essência do que é uma vida santa. E essa instrução de Jesus é de fato a essência, a síntese da verdadeira religião. Não são rituais vazios, não é folhagem, não é amostragem, é um relacionamento genuíno com Deus que é revertido em amor, misericórdia e justiça para com os outros. Essa mensagem ela é tão relevante hoje quanto ela era naquela época. Será que o nosso amor por Deus se reflete em como nós tratamos o nosso próximo? Será que nós estamos realmente vivendo os princípios do amor e da compaixão no nosso dia a dia? Ou será que nós somos simplesmente uma árvore com folhas, com aparência religiosa, que se veste bonitinho e vai para a igreja fazer rituais na igreja, mas que não produz frutos? Essas são perguntas essenciais que todos nós devemos fazer o tempo todo, constantemente, porque elas revelam, elas fazem um raio-x da autenticidade da nossa fé e da profundidade do nosso compromisso com os ensinamentos de Cristo. Esse ensinamento de Jesus, ele destaca que a verdadeira devoção a Deus, o verdadeiro processo de discipulado, de seguir a Jesus, ele é inseparável do amor e da compaixão pelo nosso próximo. É muito fácil você dizer que ama a Deus, porque Deus, entre aspas, é um ser etéreo, que está longe de você, que ele não tem uma forma, ele não está com você ali exigindo paciência, exigindo misericórdia, exigindo recursos, exigindo tempo. Deus, na maioria das vezes, é uma ideia abstrata, por isso é muito fácil dizer que nós o amamos. A questão é, amar a Deus, na forma prática, se reverbera em amar o nosso próximo. É o nosso próximo que está diante de nós, que é concreto, que tem forma, que tem necessidades, que exige a nossa atenção e os nossos recursos. Essas duas questões, amar a Deus e amar os próximos, nada mais são do que dois lados da mesma moeda, não existe um sem o outro. E aí, indo para a questão da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a gente percebe o quanto ela está carregada de simbolismos e de expectativas. As multidões ali estavam gritando: Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, o filho de Davi. Eles estavam cheios de esperança por esse novo começo. Hosana significa salve-nos, resgate-nos agora. Só que muitas vezes essas esperanças elas estavam baseadas nesses mal entendidos sobre qual era a natureza do reino que Jesus estava estabelecendo, o que ele estava trazendo de fato. Como eu falei, eles estavam esperando um libertador militar, político, alguém que restaurasse Israel à sua glória passada. Só que Jesus ele veio trazer um reino espiritual baseado em justiça, em misericórdia, em amor, um reino que desafia as expectativas terrenas, um reino que nos chama para um padrão mais elevado de vida, para uma filosofia diferenciada, onde nós fazemos as coisas aqui na terra como elas são feitas no céu. Esse é o venha a nós o teu reino da oração, Esse reino, ele é um reino eterno, ele não está limitado à temporalidade desse nosso espectro terreno, das coisas do aqui e do agora, dos recursos, do que a gente consegue de status, de riqueza. Esse é um reino que abrange todos os aspectos da vida humana, porque transforma o nosso coração e a nossa mente para algo que está dentro do reino de Deus. E essa transformação, esse reino, ele cresce de dentro para fora. Começa no nosso coração, para podermos produzir frutos. Só que muitas vezes nós queremos ser participantes desse reino, nos cobrindo de folhagens bonitas.
de aparência, de religiosidade. Jesus, quando ele entra em Jerusalém, especialmente montado ali num jumento, ele estava enviando uma mensagem clara de que o seu reino não era desse mundo e de que a sua missão ela transcendia qualquer libertação política, militar ou qualquer coisa terrena que as pessoas estavam esperando. A sua missão era de estabelecer um reino de paz, sim, de justiça, de amor, mas é um reino onde o verdadeiro poder ele é demonstrado através do serviço e da humildade. E é isso que nós vemos no ministério de Jesus. E quando a gente olha, então, comparando isso com a figueira sem frutos, a gente percebe o quão poderosa é essa metáfora para uma fé que ela não produz obras. Jesus ele condena ali a hipocrisia dos líderes religiosos por causa da sua aparência de piedade, mas um vazio de justiça, de misericórdia. E da mesma forma, a purificação do templo vai destacar essa corrupção, essa exploração dentro do sistema religioso. Então você percebe que tudo isso está interligado. Todos esses eventos ali, dessas controvérsias, estão interligados. O templo ele devia ser um lugar de oração para todas as nações, mas ele se tornou, como Jesus disse, citando Jeremias 7,11, um covil de ladrões. Jesus ele veio restaurar a verdadeira adoração, purificar o coração do povo, mostrar que a verdadeira adoração a Deus não se trata de rituais, mas de viver uma vida que reflita o seu caráter. Por isso essa ação de Jesus no templo, ela é um chamado para todos nós examinarmos nossos próprios corações, nossas práticas religiosas, garantindo que as nossas ações estejam sim aliadas com a justiça e a misericórdia, de acordo com a verdade em Cristo. Essa autoridade que Jesus demonstra nas Escrituras, especialmente nesses momentos de controvérsia, quando os líderes religiosos perguntam ali sobre a autoridade que Jesus os utiliza para poder fazer todas essas coisas, na verdade, mais do que nada, eles estão questionando a legitimidade de Jesus. Mas Jesus vai demonstrar que a autoridade deles, diferente da dos líderes religiosos que só queriam manter o seu próprio poder, mesmo às custas da verdade, a autoridade de Jesus ela vem diretamente do próprio Deus e ele demonstra isso não apenas por meio de suas palavras, mas também por ações poderosas de cura, de ensino, de purificação. Então, esse confronto, essas controvérsias mostram para a gente a importância de reconhecermos a verdadeira autoridade espiritual e de estarmos dispostos a desafiar o sistema e as práticas que estão em desacordo com os princípios de Deus, por mais que isso venha de um líder religioso. O fato das pessoas serem líderes não significa que elas estão 100% certas. Tudo deve ser testado e aprovado pela autoridade da palavra de Deus, que é definitiva. A autoridade de Jesus se baseava na sua palavra, na palavra que vinha do próprio Deus, nas Escrituras, e também no amor, na justiça e na verdade que emanam dessas palavras. Isso se contrastava fortemente com a autoridade corrupta dos líderes religiosos daquela época. Eles estavam muito mais preocupados com seu status, com seu poder, com a relevância que eles tinham entre os seus pares, do que em fazer a vontade de Deus. E aí, no fim das contas, a gente observa como é que a rejeição da pessoa de Jesus pelos líderes religiosos vai culminar na sua prisão, na sua crucificação. Eles não podiam aceitar um Messias que desafiasse essas estruturas de poder, um Messias que oferece um reino baseado no amor e na justiça, e não no poder, no status, na riqueza. Só que ao rejeitar Jesus, eles estavam, na verdade, cumprindo o plano de Deus para a salvação do mundo. A morte de Jesus, ela não foi um fracasso no seu plano, mas ela foi o triunfo do amor sacrificial de Deus. A sua ressurreição ela é a garantia da nossa esperança eterna e a prova do poder transformador do amor de Deus. Esse amor sacrificial que ama Deus acima de todas as coisas, mas que reverbera como amor ao seu próximo, esse amor sacrificial nos chama para uma vida de entrega, de serviço ao nosso próximo, refletindo a graça que nós recebemos. A cruz, que inicialmente parecia ser uma derrota, acaba se revelando como a maior vitória de Deus, onde o pecado e a morte foram vencidos e a vida eterna foi garantida para todos aqueles que creem. A ressurreição de Jesus ela é o selo de autenticidade da nossa fé, porque garante que todos os ensinamentos de Jesus e todas as suas promessas são verdadeiras e irão se cumprir. Então, meu amigo, minha amiga, nesse estudo, nós somos desafiados a refletir sobre a nossa própria fé e as nossas práticas religiosas. Será que nós estamos produzindo frutos de justiça e de misericórdia? Estamos dispostos a desafiar as estruturas de poder que se opõem ao reino de Deus? Estamos amando mais a Deus e, consequentemente, reverberando, derramando esse amor no nosso próximo de maneira prática, sacrificial? Todas essas são questões que nós devemos considerar seriamente. Devemos nos perguntar constantemente se as nossas vidas estão de fato alinhadas com os ensinamentos de Jesus e se estamos verdadeiramente vivendo como seus discípulos.
O nosso compromisso com Cristo ele deve ser evidente em todas as áreas das nossas vidas. Relacional, acadêmica, profissional, política. Nós precisamos mostrar ao mundo a diferença que Cristo e o seu reino fazem na nossa vida. Por isso é importante examinar as nossas ações, as nossas atitudes diárias e refletir se os valores do reino de Deus estão presentes na nossa vida, promovendo a justiça, a paz, o amor e o evangelho desse reino. A autenticidade da nossa fé, os frutos produzidos, eles são medidos não apenas pelo que nós professamos, mas pelo que nós praticamos no nosso cotidiano. Qualquer um pode falar Senhor, Senhor. Qualquer político pode subir no palanque, fazer um discurso de que Deus está acima de tudo. Mas será que Ele está acima de tudo mesmo? Ou na prática, quando eu vou viver a minha vida, eu estou buscando poder, influência, me manter nas posições de destaque? É importante refletir sobre essas coisas. Será que tudo não passa de folhagem? Ou de fato existem frutos genuínos de fé? Ao terminar o nosso estudo de hoje, eu quero que você se lembre de que a verdadeira fé se manifesta em ações concretas de amor e de justiça. É isso que Tiago vai falar. Não adianta de nada dizer que tem fé, mas essa fé não se demonstra como misericórdia para com o seu próximo. Todos nós somos chamados a seguir o exemplo de Jesus, não apenas em palavras, mas em ações. Devemos ser luz no mundo e mostrar que através das nossas vidas as pessoas podem conhecer mais sobre Cristo e também decidir segui-lo. Então, que nós possamos ser agentes de mudança e possamos refletir o amor de Deus em tudo o que fazemos. A nossa missão é sermos testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho e levarmos essa esperança e essa cura a um mundo necessitado. Cada ato de bondade, cada gesto de compaixão é uma expressão do amor de Deus operando através de nós. Então, que possamos ser conhecidos como pessoas que vivem aquilo que pregam. O pregar é muito importante. Não existe só ser bonzinho com as pessoas sem pregar de fato o Evangelho, mas uma coisa deve estar ligada à outra. Amarmos verdadeiramente a esse Deus é amar o nosso próximo. É assim que nós devemos viver como seus discípulos. Então, fica aqui o meu convite para que você reflita sobre essas coisas. Lembre-se de deixar o seu joinha, isso é muito importante para reverberar, para espalhar esse vídeo para outras pessoas. E se você quiser compartilhar, você pode clicar no link, né, no browser aqui ou no botão de compartilhar do YouTube e enviar isso para outras pessoas, postar no seu grupo do WhatsApp, da Escola Sabatina, enviar para o pessoal da sua igreja. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Vamos juntos continuar nessa jornada, aprendendo e crescendo na graça de Deus. Até a próxima e que Deus abençoe cada um de vocês abundantemente e que possamos todos continuar a buscar uma compreensão mais profunda da fé e vivermos de acordo com os ensinamentos de Jesus, sendo luzes brilhantes em um mundo muitas vezes envolto em escuridão. Que o amor de Deus nos guie e nos fortaleça em todas as nossas jornadas. E eu vejo você na semana que vem para mais um estudo. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Os links estão na descrição.